que se compare. Irmãos, eu tenho duas coisas muito importantes para falar para os irmãos agora, antes de ministrar a palavra. A primeira coisa muito importante é que esse próximo fim de semana agora, sábado que vem, o pastor Geraldo Nascimento estará conosco aqui e nós estaremos fazendo um seminário de vida no Espírito, seminário. Na verdade, irmãos, quando nós falamos sobre vida no Espírito, é claro que a maior ênfase sempre é a oração em línguas, mas dentro disso é ministrado várias coisas na área de caráter, coisas na área do nosso relacionamento com Deus. Então, o pastor Geraldo estará aqui ministrando esse seminário para nós. Então é nesse sábado agora, tá? Sábado agora, dia 5 de outubro, às 8 horas aqui na igreja, 8 horas da noite, tá? Então não vai haver o discipulado dos jovens, mas os jovens todos vêm para cá e nós já vamos fazer o seminário aqui. A grande maioria da igreja aqui já ouviu ministrações do pastor Geraldo. O pastor Geraldo, irmãos, é um homem de Deus. O pastor Geraldo é uma bênção muito grande, além de ser um grande amigo, um grande companheiro, e eles vão ficar na minha casa. Então agora, dias 5 e 6, vai ser sábado e domingo, tá? Ele vai estar ministrando no domingo à noite também. Tá? Quem vem para esse seminário? Deixa eu ver, levanta a mão bem alto. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Amém. Então, nesse sábado agora, 8 horas da noite, nós estaremos aqui e o pastor Geraldo vai estar ministrando, começando a ministração sobre a vida no Espírito. Tá? E outra coisa muito importante, a segunda coisa muito importante que eu quero falar para os irmãos, eu quero passar um relatório para os irmãos. E eu fiz esse relatório para ser apresentado no encontro de líderes que nós estivemos participando esse fim de semana, agora ali na cidade de Montes Claros de Goiás. O encontro de líderes é aquele mesmo que teve aqui na nossa igreja em outubro do ano passado. Participa desse encontro de líderes todas as igrejas que estão sob a cobertura do pastor Divino. Então o pastor Divino estava lá, tinha líderes e obreiros de 22 igrejas lá. A igreja do pastor Carlos é uma igreja do tamanho da nossa e não estava cabendo de gente. Foi uma grande bênção. O pastor Divino, nós chegamos lá, era 6:30 da tarde na sexta-feira, a gente saiu um pouco tarde, e o pastor Divino me passou uma mensagenzinha no celular: Stanley, você prega agora 7:30. Eu falei: Jesus amado, eu não sabia quando eu ia ministrar a palavra. E antes dele me passar a palavra, irmãos, ele disse assim: irmãos, o Espírito Santo me falou que eu não iria pregar hoje, que eu devia mandar uma mensagem para o pastor Stanley, e o pastor Stanley vai pregar agora. E nós ministramos, foi uma grande bênção, irmãos, assim, a misericórdia de Deus é maravilhosa sobre nós, né? E nós ministramos, foi maravilhoso. E eu quero dizer para você, querido, que esse tempo agora é um tempo de divisor de águas nas nossas vidas, nos nossos projetos, naquele encargo que o Senhor tem dado para nós, e dentro daquele chamado que Ele tem para nós, para abençoar as nações, para abençoar o povo dele. E eu preparei esse relatório, o pastor Divino pediu, sobre o projeto 128 Vilas. É o nosso programa de levar o Evangelho para 380 mil pessoas numa região ali no estado de Bihar, no norte da Índia. Essas pessoas nunca ouviram falar de Jesus Cristo, de fato e de verdade. Alguns dias atrás alguém me perguntou: mas eles nunca ouviram falar de Jesus mesmo? Eu falei: não, nunca ouviram falar mesmo. Mas e televisão? Nunca ouviram, eles não têm televisão. E panfleto? Não. E testemunho pessoal? Não. Irmãos, essa região nunca foi evangelizada. É uma terra virgem.
O evangelho nunca penetrou ali, está penetrando agora com esse trabalho. O programa, ele visa alcançar 128 vilas com o evangelho através do filme Jesus. E de outubro, foi quando nós começamos, até agora, no finalzinho de agosto, já foram alcançados 33 vilarejos. Posso ouvir um glória a Deus mais animado, irmãos? 33 vilarejos que nunca tinham ouvido falar de Jesus foram alcançados agora com o evangelho. Mais de 2.800 pessoas já assistiram o filme. Nosso alvo é 380 mil, né? Então, está faltando aí 377.200 pessoas. É isso? Acho que é isso, se eu não errei a conta. Foram entregues mais de 750 novos testamentos e mais de 1.500 folhetos foram distribuídos. Nós já temos de 4 a 5, vamos chamar de igrejas nos lares, funcionando já em vilarejos diferentes, e uma igreja funcionando lá na sede, na base do nosso projeto, em Marruá, que se reúne todos os domingos de manhã. Então, irmãos, isso aqui é fruto do nosso penoso trabalho. Um trabalho, irmãos, que tem sido... Quem está na linha de frente dele é o pastor Daniel, lá na Índia. E essa igreja aqui, hoje, no Brasil, é a base desse projeto. Porque tudo está saindo daqui, a divulgação está saindo daqui. E nós temos intercessores hoje espalhados pelo Brasil, né? Estamos agora recebendo... Ele não virá aqui, mas estará viajando por outros lugares, o pastor Caleb. O pastor Caleb é do sul da Índia. E ele está aqui agora. Nós ofertamos, né, pelo programa 128 Vilas, ofertamos parte da passagem dele. E ele estará divulgando no Brasil inteiro esse projeto. Eu estou passando esse relatório para a igreja, irmãos, porque eu creio que é motivo de nós nos alegrarmos muito. Porque frutos estão sendo gerados através da sua vida, através da sua oração. E eu tenho dito isso por onde eu tenho passado. Quando você chegar diante de Jesus, no dia do tribunal de Cristo, você vai poder dizer assim para ele: Senhor, tem uns indianos aí que é por minha conta. Amém, querido? Você vai falar para ele: tem uns indianos aí, Jesus, que eu ajudei a evangelizar. E Jesus vai falar assim: é verdade, é isso mesmo. Está aqui seu galardão, servo bom e fiel. Amém, querido? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Reis, no capítulo 12. Primeira Reis, no capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E, irmãos, eu tenho, assim, tentado, irmãos, juro que tenho tentado ser manso nas pregações. Eu confesso, irmãos, que às vezes eu tenho pedido muito a Deus: Senhor, me ajuda a ser manso. Então, irmãos, eu quero ser manso. Amém, irmãos? Você vai orar por mim? Ora por mim, viu, Nilzene? Ora por mim para eu ser manso nas pregações. Mas se eu não conseguir, você me perdoa? Amém, querido? Você me perdoa? Amém. E vamos ler esse texto aqui, irmãos. Esse texto, ele vai ser a base de algo que eu quero compartilhar com os irmãos. E nós vamos usar outros textos. E nós basicamente hoje vamos usar 3 textos. Esse texto de 1 Reis, capítulo 12. O texto de Isaías, capítulo 58, que fala sobre jejum. E o texto de Lucas, capítulo 10, que fala sobre o bom samaritano. Eu quero dar uma pincelada nesses textos. Eu preguei sobre essa parábola há uns domingos atrás. A parábola do bom samaritano. Mas eu quero dizer para os irmãos que esses 3 textos, eles têm marcado esse momento da minha vida. Eles têm marcado esses últimos dias, né, esses meses para trás, de alguns meses para trás, talvez uns 2, 3 meses
para cá, esses 3 textos têm marcado muito a minha vida, têm falado muito ao meu coração, têm me feito, irmãos, rever muitos conceitos, muitos valores que estão na minha vida e eu quero compartilhar com você. 1 Reis capítulo 12, versículo 1, fala assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo, e então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Roboão, teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado. O pai de Roboão, irmãos, era Salomão. Salomão aqui havia morrido, tá? Só abrindo um parêntese. E Roboão era o filho de Salomão, que estaria agora assumindo o reinado. Esse momento aqui, nesse trecho da palavra, Roboão está se reunindo com a nação de Israel, e ele vai agora estabelecer o reino dele ali, junto com as autoridades, junto com todo o povo. Então presta bem atenção na história. Então o povo disse, versículo 4, o povo disse: Roboão, teu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado, mas agora nós te pedimos, diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão então respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão então foi e perguntou às autoridades que haviam servido o seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Então as autoridades responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades, os anciãos de Israel, lhe tinham dado, e consultou os jovens que haviam crescido com ele no palácio e estavam servindo a ele. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, você deve dizer, Roboão: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, o rei seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Olhem para mim, irmãos, que palavra era essa que o profeta havia falado? A palavra de que depois de Salomão o reino seria dividido. Fecha seus olhos, mais uma vez, abaixa sua cabeça. Pai, nós estamos, Senhor Deus, diante da tua palavra, que é mais afiada do que espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e é capaz e apta para discernir os propósitos e intenções do coração. Que esta palavra, que essa espada possa nos desnudar agora perante o Senhor, que o teu Espírito fale e que não haja nenhuma dúvida de que é o Senhor quem fala através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Essa história, irmãos, ela conta, como eu disse no início, sobre a sucessão do reinado de Salomão. E o interessante aqui é que Roboão, ele tem uma atitude para com o povo completamente reprovável. O povo chega para Roboão
e diz assim: olha, Roboão, seu pai, quem que era o pai dele? Salomão, seu pai colocou sobre nós um jugo muito pesado. Diminui o jugo. E o seu pai nos castigou com um serviço pesado, serviço árduo. Diminui essa carga e nós vamos te servir. Roboão, então, irmãos, ele faz o seguinte: ele resolve consultar as autoridades de Israel, os anciãos, aqueles que haviam trabalhado com Salomão. E as autoridades diziam assim para ele: olha, Roboão, se você servir esse povo, se você ouvir o que esse povo está falando, esse povo vai se tornar um servo seu. Olha o conselho que as autoridades deram. Mas esse conselho, irmãos, ele não testificou no coração de Roboão. Roboão ficou chateado com esse conselho. Sabe quando você recebe assim um conselho e a sua alma, ela não gosta de jeito nenhum do que ouviu. Talvez a pessoa que está te dando o conselho está te trazendo uma grande verdade. Ela está falando e sendo usada por Deus na sua vida. Mas acontece que a sua alma, ela está num estágio em que ela não consegue assimilar aquilo, mesmo sabendo que às vezes é uma palavra de Deus. E eu vou te falar, que tipo de alma é essa? Essa alma, ela é uma alma mimada. Ela é uma alma mimada. Repete assim comigo: uma alma mimada. Um filho de Deus, bem forte, todo mundo junto, para você participar e estar ligado aqui comigo. Um filho de Deus, crente no Senhor Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue de Cristo, curado e sarado, mas mimado. Uma criança mimada. Vamos lá, irmãos, vamos lá, uma criança mimada. Um filhinho do papai, mimadinho. É assim que essa alma age. Vamos continuar que você vai entender, porque nós temos coisas muito profundas para meditar aqui. Então, Roboão, ele se sente mal com esse conselho. E quem ele vai procurar? Ele vai procurar os jovens que tinham crescido com ele no palácio. Saiba você, querido, que o filho do rei, ele não andava com qualquer um. O filho do rei, ele não brincava com qualquer um. O filho do rei, querido, raramente ele saía do palácio, porque ele sempre era cercado de mimos ali pelo pai. E para ter assim, um relacionamento com o filho do rei, precisaria de ser um filho de um nobre, um filho de um príncipe, que por sua vez também era cercado de mimos e de cuidados ali pelos seus pais. Ou seja, querido, esse grupo de jovens ali, assim como Roboão, era um grupo de jovens mimados, crianças que cresceram assim cercadas de toda a super proteção do seu pai, tendo tudo o que eles queriam, e eles cresceram com algumas características, e foram essas características que levaram Roboão a agir dessa forma, a ser tão duro com o povo. E a partir dali, desse momento aqui, o reino se dividiu em dois. Israel, que era uma grande nação, agora se divide em dois. Se divide em Judá, que foi a tribo que ficou junto com Roboão. Se você continuar lendo a história, você vai ver isso. E metade da tribo de Benjamim. Judá e Benjamim ali ficaram com Roboão, mas o restante da nação, as outras 10 tribos, ficaram com Jeroboão. É só você ler a história. E o conselho que esses jovens deram para Roboão, irmãos, foi o oposto do que as autoridades, os anciãos disseram. Eles disseram assim: olha, não, você tem que falar para esse povo aqui o seguinte: o negócio não é como você está pensando. Eu servi vocês? Que negócio é esse do rei servir vocês? Eu, pastor Stanley, servi vocês, igreja? Vocês estão doidos? Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Me entendam bem. Roboão, isso é um absurdo. Esse povo tem que ser seu escravo. Esse povo está fazendo assim. Rapaz, é bom você tomar cuidado, porque daqui um pouco esse povo quer tomar o reino. Você vai falar para eles o seguinte: olha, meu dedo mínimo
é muito mais grosso do que a cintura do meu pai. Se meu pai castigou vocês com chicotes, eu vou castigar vocês com chicotes pontiagudos. Se meu pai lhes deu um trabalho árduo, eu vou dobrar essa carga de trabalho. Olha só, irmãos, que absurdo o conselho. Partindo de um grupo de crianças mimadas. Partindo de um grupo de pessoas, irmãos, que não conhecia e não respeitava a necessidade do seu semelhante, das suas pessoas, dos seus irmãos. Partindo de um grupo de pessoas, irmãos, que não havia no seu coração compaixão pelos outros. Olha para o seu irmão, olha para o irmão que está do seu lado, dá uma boa olhada nele. Agora eu quero que você olha para uma, pode virar no banco, se você quiser levantar, pode. Olha para uma pessoa na igreja, aqui no salão, que você nunca conversou com ela. Procura aí, assim, com os olhos, procure aí uma pessoa que você nunca conversou com ela. Você nem conhece. Sabe qual a pergunta que eu quero fazer para você? A pergunta é: você tem compaixão e misericórdia dessa pessoa que você nunca viu e não conhece? Você pode dizer que ama essa pessoa? Eu quero te mostrar, querido, algumas características de filhos mimados. O título dessa palavra é Vivendo como um Filho Mimado. A primeira coisa, a primeira característica que está no coração de um filho mimado é o seguinte, presta atenção aqui. Ele não conhece a realidade além das fronteiras da sua própria vida. Ele não conhece a realidade além das fronteiras do seu próprio mundo. Ele está ali no seu mundo, com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família. Ele está ali, repara que a minha cabeça está baixa. E isso aqui é de propósito, porque eu quero mostrar para você o que é não conhecer a realidade. Eu quase tropecei no teclado, porque eu não tenho uma visão além das fronteiras, querido, da minha própria vida, dos meus próprios problemas, das minhas próprias situações, dos meus próprios motivos de oração. A minha visão, ela é focada em mim mesmo, no meu mundo, querido, ela está aqui, e eu não conheço a realidade além da minha própria casa. Eu não conheço a realidade além do meu próprio país. Às vezes eu acho, querido, que a igreja, ela é só isso aqui. Os irmãos abençoados, os profetas, os homens de Deus, o irmãozinho que dá problema, que cala no pé, aquele que fala demais. Eu acho que é só aqui, querido. Eu quero te dizer essa noite, querido, presta atenção, não entre na condição de um filho mimado, porque eu estou aqui hoje pregando para você que é filho de Deus, que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, que é crente no Senhor Jesus Cristo, mas não pode entrar na condição de viver como um filho mimado, que não conhece nada além da sua própria vida, além de seus próprios problemas, além do seu próprio mundo, da sua própria casa, do seu próprio país. Levanta os olhos, querido. Olha para frente. Sabe por quê, querido? Porque há muito mais do que na sua própria vida. Eu estava em Rio Verde, irmãos, há 2 semanas atrás. E ficamos na casa do pastor, um pastor da Luz para os Povos. E conversando com ele, eu falei assim, pastor, ele me perguntou assim, Stanley, você tem só 3 filhos? Eu falei, sim, 3 filhos, 3 homens. Eu falei, tive uma filha, tive uma menina. Ela faleceu
há uns anos atrás. O senhor conhece a história? Não conheço a história. Contei um pouco para ele. Ele falou assim, ele tem uma filha, esse pastor. Ele olhou para mim e falou assim, eu também perdi uma filha. Eu quase caí de costas, irmãos. Eu falei, como? Foi igual você perdeu, eu também perdi uma filha. Eu falei, qual a idade? Ele disse, ela tinha 1 ano e 6 dias de vida. Eu falei, a minha tinha 1 ano e 6 meses de vida. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, foi um acidente de carro. E ele me contou a história. Não vou contar a história aqui para vocês. A menina faleceu no momento do acidente. Irmãos, eu não sei porquê. E nós ali, irmãos, conversamos, eu e ele conversamos. Conversamos com a esposa dele. Ficamos ali, né, como diz aí, trocando figurinhas, batendo papo. Sem choro, é claro. Mas isso me deixou chocado. E na volta de lá para cá, eu falei assim com a Márcia. Falei, amor, às vezes a gente acha que os nossos problemas são os maiores problemas que existem na face da terra. Às vezes a gente acha que as situações e os reveses que passamos na vida, ninguém nesse mundo já passou, só eu passei. Só eu sei o que é sofrer, só eu sei o que é a dor do luto, só eu sei o que é a dor de perder um ente querido. Falei assim para ela. Eu falei, sabe de uma coisa? Conversando com o pastor Jean, eu entendi que tem gente que já sofreu muito mais do que nós. Eu olho para o Alexandre. Eu sempre lembro, Alexandre, de um texto que você gosta muito de citar, 1 Pedro. Sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela face da terra. Querido, há um mundo muito maior e além das fronteiras da sua própria vida. O filho mimado, ele só olha para si mesmo, ele só olha para baixo. Ele acha que a carga que ele carrega é a mais pesada do mundo. Ele acha que as coisas que aconteceram com ele, sabe, são as piores coisas do mundo. Ele gosta, querido, de dar uma de vítima muitas vezes e mostrar que ele é um crente sofredor. O filho mimado é assim. Mas sabe por quê? Porque ele nunca olhou para quem está do lado dele. Ele nunca olhou, querido, para outra pessoa que talvez está sentada ao lado dele. Ele nunca olhou, querido, porque se ele fosse olhar, ele veria que sofrimentos iguais aos dele estão se cumprindo em toda a irmandade dele, espalhada pela face da terra. Levanta os seus olhos, meu irmão. Eu quero convidar você a olhar além das fronteiras da sua igreja, além das fronteiras da sua casa. Eu quero que você levante os seus olhos e comece a olhar para aquela pessoa que você olhou agora há pouco e nunca conversou com ela. Eu quero que você olhe para ela, querido, e comece a pensar quem é ela. Quais são as coisas que ela passa na vida dela? Quais são as aflições? Quais são as lutas? Quais são os sonhos? Será que eu tenho compaixão dela? Será que eu tenho compaixão dela? Querida, eu lamento dizer, mas essa palavra de hoje à noite não é uma palavra de consolo. Mas é uma palavra para você levantar os seus olhos. E de repente você vai chegar a uma conclusão. Você vai chegar à seguinte conclusão: meu Deus, eu sou muito abençoado. Eu sou muito feliz. Eu sou muito próspero. Sabe, irmãos, o objetivo nosso de pegar um grupo e levar lá para a Índia não é valor nenhum, irmãos. Eu estava orando, irmãos, essa semana, e eu estava assim, irmãos, com o coração quebrantado diante de Deus. Falei, Deus, não há lucro nesse trabalho, não há lucro nesse projeto, e eu não busco lucro, eu não quero lucro, porque eu entendi o teu propósito, o teu chamado para a igreja. Eu entendi, Deus, eu entendi.
Sabe, irmãos, o propósito de pegar esse grupo e levar lá na Índia é para mostrar para eles o seguinte: fala, querido, agora você está além das fronteiras da sua casa e está vendo uma realidade que a igreja hoje não conhece e precisa conhecer, porque ela acha, muitas vezes a igreja, querida, ela acha que a vida dela se resume aqui dentro, com os projetos aqui. Todo o dinheiro que entra, nós temos que investir aqui. Nós vamos comprar uma rádio, vamos ter um canal de televisão, vamos ter não sei quantos programas de rádio. Querido, eu quero dizer para você, tem gente que não tem 10% do que você tem. Tem gente que não tem 1% do que você tem. E eu estou falando do Evangelho. Estou falando da palavra de Deus. Estou falando do conhecimento de Jesus Cristo. Estou falando da presença de Deus. Tem pessoas, querido. Nós começamos esse culto 7h20. Devemos terminar lá pelas 9h20, mais ou menos. 9h30 no máximo. A gente termina. São 2 horas. Tem pessoas, querido, lá fora, que durante toda a vida delas, desde que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, elas não vão receber metade do que você vai receber e está recebendo aqui nessas 2 horas. Eu sei do que estou falando, querido. Pastor, por que você está falando isso? Eu quero que você chegue à seguinte conclusão: eu posso fazer muito mais do que tenho feito. Eu posso aprender a ter compaixão, irmãos. Nós temos 5 anos de ministério. Tem pessoas aqui dentro com quem você nunca conversou. Tem pessoas aqui dentro que você nunca olhou para ela. Tem visitantes, irmãos, que chegam na igreja e eles saem. Eles não são cumprimentados por ninguém. É verdade. Eles não são cumprimentados por ninguém. Mas eu volto a dizer para você que ele levanta o seu rosto e olha. Se pergunte sobre ele, onde é que ele mora? Onde é que ela mora? Sabe, saiba, querido, que existe muito mais além da sua própria vida, além dos seus próprios problemas, além das suas próprias lutas, além das suas próprias situações. Posso ouvir um amém mais animado? Por isso Roboão age daquela forma com o povo. Meu Deus, que absurdo! O rei ia assumir, querido, ele ia dar continuidade a uma dinastia. Dinastia é quando um homem, por exemplo, Davi, ele começa um reino, e o reino sempre passa para a descendência dele. Ele ia dar continuidade a uma dinastia. Olha só como que ele trata o povo. Sabe por quê, querido? Porque filho mimado não tem misericórdia das pessoas. Não tem compaixão das pessoas. Filho mimado, querido, às vezes, ele acha que tudo é dele. Tudo é para ele. As lutas são dele, mas as bênçãos também é para ele. Ele tem muita dificuldade de orar por uma pessoa, de entender que aquela pessoa, ela tem necessidades talvez muito maiores do que ele. Muito maiores. E muitas vezes, irmãos, quando o filho mimado, ele se depara com uma realidade. Ele se depara com uma realidade dura. Ele se escandaliza e sai do propósito. Deixa eu te contar 2 histórias aqui, muito interessantes, as 2. Na região ali do Nepal, onde é o Nepal hoje, havia um rei, e esse rei ele teve um filho, a quem deu o nome de Siddhartha Gautama. E esse rei, querido, pensa num pai que amou o filho.
Ele amou esse filho, mas assim, com tudo que ele pôde, e cercou essa criança de todo o mimo, cercou essa criança de todo o cuidado, e ele foi crescendo, querido, sempre cercado ali por tudo que ele precisava. E a maior luta desse rei, essa história que eu estou contando para você é verdade. É verdade. A maior luta desse rei foi para esconder desse filho a realidade lá de fora. A realidade fora das fronteiras do palácio. Tanto que esse rei, ele construiu 4 palácios. Um palácio para o verão, um palácio para o inverno, um palácio para o outono, um palácio para a primavera. Era verão, vamos para o palácio de verão. Era primavera, vamos para o palácio da primavera. E assim, portanto, e assim por diante. Então, ele não permitia que o seu filho visse o que acontecia fora do palácio. Até que Siddhartha Gautama ficou adulto. Arrumou uma esposa, claro, alguém dali do palácio. Teve um filho com ela. Mas um belo dia ele teve curiosidade. Ele falou assim: eu queria conhecer fora do palácio, sem ninguém saber nada. Ele chamou um cocheiro, todo mundo obedecia a ele. Pensa num príncipezinho mimado. Todo mundo obedecia a ele. Chamou um cocheiro, mostrou o plano e falou: você vai me levar fora do palácio, eu quero conhecer as ruas. E ele foi, irmãos, ele ficou completamente escandalizado quando viu que do lado de fora do palácio havia tanta desgraça, tanta pobreza e tanta miséria no reino onde o pai dele era rei. Ele vê um cadáver estendido no chão, sendo comido por abutres, e aquele negócio choca demais ele. Ele vê pessoas doentes, especificamente ele vê um leproso, sabe, o corpo sendo comido pela infecção. E aquilo tudo foi mexendo no coração dele, irmãos. Ele voltou para casa, mas algo já estava diferente no coração de Siddhartha. Ele não conseguia entender o motivo de tanta desgraça, o motivo de tanto sofrimento. Então ele resolveu abandonar a esposa, o filho, o pai, o reino, saiu do palácio andando a pé e começou uma busca frenética pelo sentido da vida. E então ele começou a ter contato com vários sábios, segundo este mundo, com várias filosofias das trevas, com vários ensinamentos daquilo que reinava e operava naquela época. E ele passou alguns anos buscando isso, até que um dia ele desceu da região do Nepal para onde hoje é o norte da Índia, ali especificamente uma cidade chamada Bodh Gaya. Nós estaremos lá com o grupo nessa cidade, lá onde tem o orfanato Pastor Robson. Especificamente ele chegou aonde hoje é um templo budista chamado Mahabodhi, e aonde tem uma árvore ali que, segundo eles dizem, foi ali embaixo daquela árvore que Buda foi iluminado. Ele se sentou ali e ele fez um propósito. Por 40 dias ele não iria comer nada, iria apenas tomar água, mas ele não saía dali enquanto ele não ouvisse e entendesse o sentido da vida. Ele ficou, querido, 40 dias. No 40º dia ele foi, entre aspas, iluminado. Ele recebeu do inferno uma doutrina e um ensino e um entendimento demoníaco e se tornou o primeiro Buda da história. E dali, daquele lugar, ele saiu, ele foi caminhando a pé, pregando agora as suas filosofias de engano, pregando agora os seus ensinos que põe o homem nessa terra e acha que o homem é autossuficiente, que não precisa de mais nada. Ele foi para Sarnath, uma cidade onde ele conseguiu, uma cidade onde ele conseguiu os seus 5 primeiros discípulos, e ali pregou o primeiro sermão do budismo, ali em Sarnath. E dali o budismo se espalhou por todo o mundo. Siddhartha não passava de um menino mimado, que quando viu uma realidade,
Ele se escandalizou tanto que fugiu completamente de um propósito. Querido, presta atenção. Quando você insiste em viver na condição de um filho mimado, quando você insiste em não olhar para as coisas que estão ao seu redor, é perigoso que quando você se depare com elas, você se escandalize e fuja completamente do propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez é por isso que nós achamos grande maldição quando uma prostituta entra na igreja. Talvez é por isso que nos assusta tanto quando alguém numa oração pede para ganhar os homossexuais. Talvez é que nos assusta tanto, irmãos, quando nós sabemos que um feiticeiro ou um macumbeiro está no culto. Meu Deus, o diabo está no culto, meu Deus. Olha, irmãos, o pastor Pedrosa, lá de Brasília, me contou uma história ontem à noite. E dá para a gente encaixar aqui nessa ilustração. Estávamos falando sobre a responsabilidade que nós temos de olhar além das nossas fronteiras e ver a desgraça alheia. E quando nós lemos Isaías 58, que é um texto que tem marcado a minha vida, você vai entender isso. Ele falou assim: pastor, sabe o que eu fiz alguns meses atrás? Eu falei: o que, Pedrosa? Ele falou assim: pastor, eu fui para uma região de Brasília. Vocês sabem que Brasília, o Planalto Central, é, vamos dizer assim, considerado o lugar mais esotérico do Brasil. Quantos sabiam disso aqui? Há muito esoterismo no Planalto Central, muito. E uma menina, uma jovem, ela esteve na Índia, esteve no Nepal, esteve em outros países, e ela voltou com o desejo de ensinar sobre hinduísmo e budismo aqui no Brasil. Então, ali em Brasília, ela, que tinha um bom poder aquisitivo, ela comprou uma área e começou a construir cúpulas, aquelas coisas bem esotéricas. Eu não sei te explicar o que é, mas na televisão você vê muito isso. Cúpulas, várias cúpulas e tal. Reuniu um grupo e ali eles começaram a esperar pelo Maitreya. Que é o Maitreya? O Maitreya seria para nós o anticristo. E rendendo adoração a essa pessoa, adoração a essa pessoa. Aí, irmãos, essa menina descobriu-se depois que ela era crente desviada da Igreja Batista. E o Pedrosa me contando a história, falou: pastor, você sabe o que eu fiz? Eu falei: o que, Pedrosa? Ele falou assim: pastor, eu fui lá com um grupo de irmãos, peguei um grupo de irmãos, pastor, eu entrei lá no território dela. Chegamos lá, tinha várias pessoas ali, começamos a distribuir folhetos, pedíamos às pessoas: olha, eu poderia orar com você? E aí a pessoa aceitava, a gente orava, até, pastor, que eu cheguei nela, na chefona. Cheguei nela, ela nos recebeu com educação, e eu conversei com ela, expus o plano de salvação, e falei assim com ela: eu poderia orar com você? Ela aceitou. Pastor, eu orei com ela. Final da oração, estava um cheirinho de bolo. Ela estava terminando de assar um bolo. Terminou a oração, ela: ô pastor, acabei de fazer um bolo, aceita um pedaço do meu bolo? E aí, você aceitaria? Eu ouvi alguém falando assim: ixi. Ixi. Um muçulmano, agora em janeiro, quando eu estava lá em Bodhgaya, chegou para mim e falou assim: Stanley, eles não sabem que eu sou pastor, nem pode. Gostaria eu de oferecer, eles são muito educados, um jantar para você. Eu falei: olha, eu estou com o Robson, desde já eu aceito o seu jantar. Mas tem que falar com ele, porque aqui a gente não vai sair sem ele. Ele chegou no Robson: Robson, gostaria de oferecer um jantar para o Stanley. Ele não falou da Márcia, porque eles não consideram mulher. Entendendo? É assim, mano. Infelizmente é assim. O Islã é assim. Aí o Robson falou: claro, que horas? Ele falou: 7 horas. Eu olhei para mim, eu falei: 7 horas? 7 o'clock? Ok, I'll be there. Sentamos lá e comemos, foi uma grande bênção. Foi maravilhoso estar na casa do Serash, que preparou a comida com os rituais do islamismo. E que quando chegou,
eu disfarçadamente falei: Jesus, te dou graças por esse alimento que vai encher minha barriguinha, porque eu estou morrendo de fome. E comi, que comida gostosa. Aí minha esposa me cutucou e falou assim: nossa, amor, tá tão bom, só faltava uma Coca-Cola. E você não vai acreditar. Aí o Seracha serve uma coisa, serve outra coisa, foi na geladeira, abriu, voltou com a Coca-Cola 600, irmãos. Ele nem tinha ouvido a Márcia falar nada. Você comeria, querido? Foi a esotérica que fez. Aí eu olhei para ele e falei: Pedrosa, você comeu? Ele falou assim: pastor, eu comi. E estava uma maravilha o bolo. Que bolo gostoso. Não, não come não, porque você vai ser alvo da maldição. Alvo da maldição, você entrou lá. Cuidado com a retaliação do diabo. Tem muito demônio lá. Cuidado, cuidado. Querido filho mimado, ele é assim, quando ele conhece uma realidade e se escandaliza com ela, ele foge do propósito de Deus. Eu quero dizer para você, quem é maior? Quem está lá ou quem está dentro de nós? Quem é maior? Quem é maior, querido? Quem é maior, querido? Quem é maior? Quem é maior é que está dentro de mim, Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que morreu para que eu tivesse vida. E no nome dele, ele me deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum mal seria causado a mim, querido. Você sabe o que aconteceu com o Pedrosa depois que ele comeu o bolo? Você sabe o que aconteceu? Foi para casa feliz, a missão estava cumprida. Alguns meses depois ele ficou sabendo que aquela menina se converteu, fechou o lugar e estava firme em Jesus. Firme em Jesus. Acho que não é exagero meu, querido, se eu disser que foi por causa de um pedaço de bolo que ele aceitou. Abre comigo em Isaías, no capítulo 58. Quero falar para as irmãs que estão indo comigo para a Índia, que a comida que eles servem no avião é consagrada, tá? Mas você vai fazer o seguinte: você ora, agradece a Deus, abençoa, e pode comer. Pode comer. Pastor, nunca te fez mal? Não, só a pimenta, que às vezes é terrível. Isaías capítulo 58, ele diz assim, versículo 5. Irmãos, olhem para mim, esse texto tem sido um divisor de águas na minha vida. Esse texto ele veio me trazer uma confirmação de Deus de algumas coisas que eu já entendia e me mostrar muita coisa que eu não sabia. Isaías 58, versículo 5, ele diz assim: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco em cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo é este. O jejum que desejo é este. O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. É partilhar a sua comida com o faminto, é abrigar o pobre e desamparado, é vestir o nu que você encontrou, é não recusar ajuda ao próximo.
aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador, atenção quem gosta de maledicência, o versículo termina dizendo assim: e a falsidade do falar. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os desejos do teu coração numa terra ressequida pelo sol, fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Olha o que está, querido, no coração de Deus. Irmãos, preste atenção, muitas vezes eu passo anos e anos numa busca, e eu não sou contra essa busca, eu incentivo ela, mas a partir de hoje eu quero começar a mudar os meus conselhos. Uma busca frenética durante anos e anos por uma cura, por uma libertação, por um mover de Deus, por um agir de Deus, por uma intervenção de Deus numa determinada situação. E esse texto que traz a palavra de Deus, foi próprio Deus que falou isso, diz assim: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas. Não é esse versículo aqui não, irmãos. Aqui, achei, versículo 8. Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. Prontamente surgirá a sua cura. Quer ver a história da sua casa mudar? Quer ver a cura que você busca acontecer? Levanta os olhos e vai acudir o aflito e o necessitado. Vai ter compaixão de pessoas que nunca foram alvo da sua compaixão e da sua misericórdia. Para de olhar para si mesmo. Para de olhar só para os seus problemas, para os seus gigantes e para os seus gigantes. E eu deito com gigante, acordo com gigante, sonho com gigante, trabalho com gigante, é gigante, gigante, gigante. Para, querido, para. Eu não estou pedindo para você baixar a guarda, não. Eu só estou querendo dizer que há um caminho para que esses gigantes caiam e sejam destruídos na sua vida. E o caminho, querido, é parar de olhar para você mesmo e olhar para o seu próximo. É acudir o necessitado, o pobre, é vestir o nu que você encontrou, é o faminto. Às vezes, irmãos, às vezes não. O filho mimado, ele acha que tudo é dele. Tudo é dele, tudo é dele, tudo é dele. Tudo tem que ser dele. A bênção tem que ser dele. As lutas são dele. As campanhas que ele faz, é para quê? Para ele. As canções que ele canta, fala do quê? Ele conseguindo a vitória dele. Houve algumas músicas que você encontra por aí. Só fala, a minha vitória, a minha cura, a minha libertação, a minha bênção vai chegar. A minha bênção, entra ano e sai ano. É 2000, 2001, 2, 3, 4, 2013, 2014, 2015. A minha bênção vai chegar, a minha vitória vai chegar. Sabe por quê, querido? Isso mostra que ele só consegue olhar para si mesmo. Ele não sabe que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a vossa irmandade espalhada pela face da terra. Sabe o que me intriga nesse texto aqui de Isaías 58?
primeiro ele fala. No 7 ele fala assim, é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí no 8 ele emenda dizendo assim, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. Pastora Juscelia esteve aqui com o pastor Carlos, lá de Montes Claros, onde estávamos esse fim de semana. Ela foi diagnosticada com fibromialgia. Eu não sei o que é, só sei que traz dores terríveis no corpo. Dores terríveis. E ela começou, a sentir dores terríveis no corpo. Na igreja tem um médico. O pastor Pablo é médico também, psiquiatra. E ela correu e falou, pastor, me ajuda. Ele diagnosticou para ela, falou, você tem que procurar um tratamento. E eu quero te falar que essa doença não tem cura. Não pela medicina, só pelo poder de Deus. E eu vou te falar que você tem que tomar remédio por toda a sua vida. Se você não for curada pelo Senhor Jesus, você tem que tomar remédio por toda a sua vida e se acostumar a sentir dor. E ela começou uma busca frenética para ser curada pelo Senhor. Mas parece que Deus não escutava. Aliás, Deus escutava sim. Deus ouvia. Mas Deus queria ensinar para esse casal algo muito precioso sobre cuidar de vidas. Até que um dia, numa reunião nossa, lá em Montes Belos, estavam vários pastores lá, a igreja adorando, aquela coisa mais linda. Ela falou, Senhor, se o Senhor me curar dessa doença, eu vou servir o Senhor. E eu vou abrir um orfanato na minha casa. Eu quero cuidar de crianças abandonadas. Sabe o que aconteceu, querido? A pastora Juscelia começou a organizar. Era um sonho antigo deles. Ela e o pastor Carlos começaram a organizar toda a papelada, toda a documentação, todos os trâmites para abrir um orfanato na casa deles. E alguns olhavam e falavam, pastora, tu é doida? Você que esse monte de dor vai cuidar de criança. Deus vai me curar. O Senhor Jesus vai me curar. Começou a receber as primeiras crianças. Receberam uma menina lá, não me lembro mais o nome dela, uma menina que desde os 9 anos de idade ela usava drogas. Como essa menina deu trabalho para eles. Hoje essa menina está completamente curada, já leu a Bíblia toda 2 vezes, uma menina de 13 anos de idade. Um belo dia a pastora Juscelia acorda sem dor nenhuma no corpo. Segundo dia ela não sentiu mais nenhuma dor, terceiro, quarto, quinto, 1 mês, 2 meses, 3 meses, ela foi completamente curada. Pelo poder de Deus, não toma nenhum remédio mais. Se você acolher, vestir o nu que você encontrou, não negar ajuda ao necessitado, então prontamente surgirá a sua cura. A sua noite será como o meio-dia. Você será como um jardim bem regado, cujas águas nunca faltam. Por quê? Por quê? Porque você vestiu o nu que encontrou, acolheu o faminto, abrigou o necessitado, não negou ajuda ao necessitado. Você aprendeu a olhar para as pessoas e ter compaixão delas. Você aprendeu a se aproximar dessas pessoas e falar assim, posso orar com você, querido? E aí, como é que está a sua vida? Eu queria que o pastor orasse para mim. Não, tudo bem, vamos lá no pastor, a gente ora. Mas eu posso orar por você também. Olhar para quem está do seu lado. Olhar, querido, e entender que quem está do seu lado é uma vida. E foi por causa dele
E de você também, é claro. Mas foi por causa dele que Jesus morreu na cruz. Amém? Vamos ficar com essa palavra hoje? Você recebe essa palavra hoje? Quem recebe essa palavra, levanta a mão e diga: receba em nome de Jesus. Sua vida vai mudar. A partir do momento que você começar a colocar em prática e dizer: não aceito mais ser um filhinho mimado. Eu quero ser um filho maduro. Filho maduro é aquele que se preocupa com os negócios do pai. E o negócio do pai, você sabe o que é? Cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. O negócio do pai, sabe o que é? É cuidar daquele que está lançado à beira do caminho. O bom samaritano. Vamos ficar de pé, irmãos. Fecha seus olhos. Quero dizer para você que tudo que você tem vivido hoje na sua vida, que você considera como noite, pode ser como o sol do meio-dia, quando você aprender a olhar e andar além das fronteiras da sua própria vida. Se preocupar com os outros. Sabe, irmãos? Se nós aprendêssemos a olhar para as outras pessoas, a ter compaixão, a ter misericórdia delas, a gente não tinha maledicência na igreja. A gente não tinha gente chateada, ferida, porque ficou sabendo que fulano de tal falou mal de mim. Tinha ninguém passando necessidade. Pai, em nome de Jesus, nós agora, Senhor Deus, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor e dizer ao Senhor que nós rejeitamos viver como filhos mimados. Nós rejeitamos aquele coração de Roboão que não se importou com o povo, com a realidade, só se importou consigo mesmo, só olhou para o seu próprio umbigo, só se preocupou com as suas próprias aspirações, seus próprios sonhos e projetos e esqueceu que ele tinha que servir uma nação. Nós rejeitamos esse coração, Senhor, e queremos pedir sobre nós o coração do samaritano, que parou sua viagem, que com renúncia própria cuidou de quem estava lançado à beira do caminho, Senhor, que aprendeu a olhar para a necessidade dos outros, Senhor, e que foi lembrado pelo Senhor como alguém que ganhou a vida eterna, porque pôs em prática a sua fé. Ó Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, nos leve nesses dias a olharmos além das fronteiras da nossa igreja, desse grupo aqui, Senhor, além das fronteiras da nossa cidade, além das fronteiras do Brasil, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos leve a olhar, Senhor Deus, para os quatro cantos dessa terra, Senhor, e gera no nosso coração compaixão. Compaixão, Senhor Deus, primeiro por aqueles que estão perto de nós e também, Senhor Deus, por aqueles que estão longe. Senhor, em nome de Jesus, que essa compaixão, ela traga sobre nós, Senhor Deus, a bênção do Senhor que nos impede de ser maledicentes, que nos impede de ser, Senhor Deus, fontes de problema, de transtorno. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a vida do Senhor, de fato, possa superabundar em nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar, querido. Nós já vamos encerrar. Eu falei que não passava de 9h30, né? Não vai passar, não.
Vamos conhecer os nossos visitantes. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez, faz um sinal.